Vocês voltaram a ver os slides? Sim? Ok. Sim, sim, ok. Sandra, o link foi colocado aqui no chat, eu vou copiar de novo, peraí. Pronto. Aqui está. Vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar, né, com o nosso curso sobre a relação entre o aprendizado da linguagem oral, né, e a relação com o aprendizado da leitura e o sucesso acadêmico escolar de forma geral. Né? Eu disse para vocês que esse curso seria em duas partes. A semana passada nós vimos, né, os 6 princípios que são baseados na literatura científica sobre a aquisição da linguagem que poderiam ser aplicados na vida real. E hoje eu disse para vocês que, né, a segunda parte do curso seria para mostrar para vocês exemplos, né, de como isso pode realmente operar na vida real e como a gente, né, como estudos começaram a ser feitos para usar estratégias para mudar o meio ambiente dessas crianças e melhorar, então, tornar ambientes que antes, né, não eram tão estimulantes de linguagem, né, mais estimuladores e mais ricos, né, permitindo as crianças desenvolverem mais linguagem e estarem melhor preparadas quando elas vão para a escola e vão aprender a ler. E aí, uma das ilustrações que eu gosto bastante de usar para sensibilizar os alunos, e isso vocês podem também usar no futuro, o dia que vocês quiserem sensibilizar pais e professores sobre o problema, né? É um exemplo como é que a gente diz, da berinjela, que aparece nesse livro, né, que foi escrito por um sociólogo, né, ou uma socióloga, não lembro agora se era homem ou mulher, né, ou não binária, enfim. Então, tinha o caso de, né, 3 mamães e uma berinjela no supermercado. Vou explicar para vocês como que isso funcionava. Era uma pessoa que estava interessada na questão social e nas diferentes interações que aconteciam no supermercado, a diferença de família e como que elas interagiam com as crianças. E aí essa pessoa, essa pesquisadora decidiu analisar o que aconteceria, por exemplo, se você tivesse uma câmera escondida dentro de um supermercado, ali naquela parte onde ficam os legumes, né? E aí tem ali uma caixinha com uma berinjela, e berinjela é um legume que é um pouco raro para as crianças, né? Aquele que é meio roxo, às vezes quase preto, né? Que é um pouco gordinho, mas que as crianças não têm tanto costume de ver como, por exemplo, uma maçã, uma pera, né? Um legume que não se faz todo dia. Então, casos onde as crianças perguntam o nome desse legume, né, são frequentes no supermercado. Se elas têm a possibilidade de observar, elas podem não saber o que é, elas podem perguntar, de repente, para a mãe, né, ou para o pai, o que é aquilo. E aí, essa pesquisadora foi, né, descrevendo os casos que ela observava e o que acontecia quando uma criança perguntava o nome desse objeto, né? Então, a primeira família que chegou no supermercado era uma mãe, né, que estava cansada depois de um dia de trabalho, né, e tudo mais. E aí a criança simplesmente perguntou, né, o que é isso? Ô, mamãe, o que é isso? E a mãe respondeu, eu não sei, para de me perguntar coisas, vamos embora, né? E elas foram embora. Então, se vocês analisarem o que aconteceu aqui, e se vocês pensarem nisso como situação, oportunidade para aprender linguagem, vocês vão chegar à conclusão de que foi impossível para essa criança, de repente, aprender como que aquele objeto era nomeado, né? Qual era o label que ia com aquele objeto, né? Ela nem teve a oportunidade de escutar o nome, não teve uma contribuição da mãe no interesse que ela estava expressando, né? Então,
não vai ser dessa vez que ela vai aprender o que que é uma berinjela, né. Então teve a família número 2 que chegou nesse supermercado, mesmo contexto, mais ou menos a mesma hora, né, final do dia, e onde as pessoas normalmente estão cansadas, né. E aí a criança pergunta: "Mãe, o que é isso?", né. E a mãe responde: "Olha, é uma berinjela, mas a gente não come isso", né. Elas vão embora. Bom, aqui pelo menos vocês vão chegar à conclusão de que, né, ela nomeou o objeto. Ela disse para essa criança, né: "Olha, é uma berinjela, né, mas vamos embora. A gente não come isso, então não tem nenhum interesse". A criança teve uma oportunidade, uma frase com essa palavra pronunciada dentro, e nada mais, né. E aí chega o caso da família número 3, né, mesma situação, mais ou menos final do dia, a criança chega no supermercado, olha para esse legume que ela não conhece, pergunta o que que é, e a mãe responde, né: "Olha, é uma berinjela, um dos raros legumes, roxo que a gente tem. Olha a pele dele, olha como ele é fofinho, olha como ele é brilhante, olha o exterior, né, dessa berinjela. Você sabe que aquele prato que a gente chama de, berinjela parmegiana, né, que você gosta tanto, é feito desse legume, né. Ah, e sabe aquele chicken parmesan, né, que ou aquele frango, não sei se diz frango parmesão em português, mas se disser, né, aquele frango parmesão que a sua tia faz e que você adora, então, também tem berinjela nele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comprar essa berinjela, vamos levar para casa, né, a gente vai cortar ela em fatias, eu vou te mostrar como ela é dentro, a gente vai descobrir como ela é dentro. Eu acho que é né, tipo uma batata, mas com umas sementinhas dentro. E aí a família vai para casa com com a berinjela que eles compraram, né. E aí agora a gente vai tentar avaliar, né, o que que aconteceu se esses 6 princípios que eu apresentei na aula passada, por exemplo, foram aplicados nesse contexto de vida real, né. Se a gente for analisar cada um deles, um por um, vocês vão chegar à conclusão de que, na verdade, né, essa mãe 3 maravilhosa, que falou tudo isso que vocês ouviram, né, foi a mãe que realmente conseguiu aplicar todos esses contextos. Por exemplo, se a gente pensar no princípio que as crianças aprendem o que elas escutam mais, né. Vocês têm a mãe 3 que pronunciou berinjela várias vezes naquele discurso dela ali, né, falou da berinjela, né, no contexto da parmegiana, no contexto de vamos abrir a berinjela para ver o que que tem dentro, vamos comprar a berinjela, vamos a berinjela que a sua tia faz, a berinjela, né, então assim, essa palavra foi pronunciada várias vezes pela mãe número 3. A mãe número 1 só falou uma vez, né, então é uma berinjela, vamos embora, né. Então, na verdade, essa mãe número 1 não usou o princípio. Ah, então vamos ver o princípio número 2, né, que era as crianças aprendem coisas, palavras sobre coisas que interessam a ela, né. Será que isso foi aplicado aqui? A mãe comentou naquilo que interessa a criança? E aí vocês vão dizer que com a mãe número 3, sim, com certeza, né, a mãe foi até além daquilo que estava interessando a criança. A mãe número 1, ela ainda nomeou, mas, né, ela não foi além, ela não explorou o interesse da criança, ela simplesmente falou: "É uma berinjela e vamos embora", né, então talvez. Se a gente pensar no princípio número 3, né, que é essa questão de que as interações entre adultos e crianças são ricas para possibilitar o aprendizado da linguagem, né. A gente observa isso entre a criança 3, entre a mãe 3 com a criança 3, né. Sim, muita interação. A mãe ficou puxando pela criança, comentando, né, criando uma troca ali com a criança sobre essa palavra. A mãe número 1 simplesmente respondeu e foi embora, né. Então não houve essa interação. Se a gente pegar o contexto de a criança, né, o princípio que diz que a criança aprende melhor, né, em contextos que fazem sentido para ela, né. Esse contexto era o supermercado, havia um legume ali que poderia ser comprado, né, havia uma razão de se comprar esse legume ali. A gente compra coisas do supermercado porque a gente quer comê-las, né, e porque a gente gosta ou porque a gente não gosta. E aí isso foi usado no contexto da mãe número 3? Sim, porque ela, né, usou dando exemplos, né, de várias coisas que podem ser feitas com esse legume, né, e qual seria a função
de comprar esse legume, né? Levar para casa, cortar em fatias, mostrar como é dentro, né? Então, fazia completamente sentido para a criança, né? Com a mãe número um, a gente não viu isso, né? A questão do fato que as crianças precisam ouvir as palavras em diversos contextos sintáticos diferentes, em diversos contextos semânticos diferentes, para conseguir generalizar o aprendizado dessa palavra para outros contextos. Isso aconteceu no discurso da mãe número 3, porque ela usou vários contextos diferentes, fez associação de berinjela com várias coisas diferentes, com o prato que a tia faz, com a coisa que a gente pode comprar, com, né, o que se come, como se come, enfim. Enquanto a mãe número um não fez isso. Se vocês pensarem também na questão da reciprocidade entre, né, vocabulário e gramática, vocês também vão ver que isso está presente no discurso da mãe número 3, mas não está presente no discurso da mãe número um, ou talvez muito pouco, porque a única coisa que ela disse foi isto é uma berinjela. Então, talvez dê um frame sintático ali que é bem usado para apresentar palavra nova para a criança, né, mas não foi além dele. Então, a gente pode dizer, né, que é só uma coisa bem limitada. Então, o desafio que a gente tem, tanto como professor ou como cientista, né, é como que a gente pode criar um mundo onde, na verdade, as pessoas sejam mais como a mãe número 3, que eu mostrei para vocês nesse exemplo. Né? Como que a gente pode criar situações, né, que possam enriquecer o vocabulário dessas crianças, possibilitando interações ricas entre pais e crianças, ou entre professores e crianças na escola. Né? A ideia é de que mais a gente use esses 6 princípios, né, que eu apresentei para vocês no curso passado, na aula passada, mais o desenvolvimento da linguagem vai ser impactado. Então, por exemplo, se antigamente a gente observava uma progressão linear, né, como essa daqui, em relação à idade, né, ou seja, se essa linha preta representasse a quantidade de informação que as crianças aprendem, né, em tempo normal, a ideia é que se a gente começar a usar esses 6 princípios nessa mesma aquisição, essa aquisição vai ser maior, né, e também a progressão vai ser mais rápida. Né? Então, na verdade, usar essas estratégias, né, manipulá-las na vida real, poderia trazer benefícios enormes para o desenvolvimento da linguagem das crianças. Tá? E aí, agora eu vou mostrar alguns estudos que estão sendo feitos para fazer justamente isso. Quais são as técnicas, né, as estratégias que estão sendo utilizadas para levar esses conhecimentos para a selva, né? Para o mundo real, aonde as coisas acontecem. E aí vocês vão ver esses exemplos em 3 níveis diferentes, né? Um nível de família, né? Como que os pesquisadores podem ir lá interagir com as famílias e ver o que acontece, né? Um no nível da sala de aula, né? E um outro exemplo no nível da comunidade, né? Então, por exemplo, no bairro onde essas crianças vivem. Tá? Esses estudos foram feitos pelo laboratório da Kati Spacek, que eu apresentei para vocês lá na primeira aula, e os alunos dela. Né? A Kati e eu temos trabalhado juntos em alguns projetos, né? E aí eu vou apresentar para vocês o que eles têm feito. Eles criaram, por exemplo, esse projeto que se chama Do It, né? E é um projeto em parceria com os pais, né? Com os responsáveis dessas crianças, né? Tentando levar para eles essas evidências científicas, né? Tornando elas acessíveis, compreensíveis, né? Dizendo para os pais e para as mães, olha, esse aqui foram os contextos que os pesquisadores, né, os cientistas identificaram como sendo os melhores contextos de aprendizado de linguagem para a criança. Né? Por que é necessário auxiliar o seu filho no aprendizado da linguagem? Porque isso vai gerar mais bagagem para ele quando ele for para a escola, ele vai poder se desenvolver mais rápido, ele vai poder aprender melhor a leitura, ele vai ter mais base para isso. Né? Então, você empodera os pais, né, desses conhecimentos todos, né? E você vai mostrando para eles como que eles podem agir. Por exemplo, muitos pais acham que eles já falam com os filhos. Né? Não, eu já falo com meu filho entende tudo, é maravilhoso e tudo mais. Então, assim, aí ele fica chocado quando ele vê aqueles gráficos que eu mostrei para vocês,
onde a gente avalia, né, o tipo de input que as crianças recebem em função do meio socioeconômico, né? Eles não acreditam que exista tanta discrepância, mas aí quando você fala assim, olha, tá vendo? Tem pai que fala muito com as crianças, tem pai que fala muito pouco, né? Onde você se situa? E eles vão começar a se policiar. Ai, meu Deus, talvez eu não fale tanto quanto eu imagino que eu fale, né? Talvez o meu filho não entenda tantas coisas, né? Mas se eu tiver que ajudar meu filho a aprender mais linguagem, como que eu vou fazer, né? E aí, por exemplo, eles começaram a, bom, nesse objetivo desse Do It Project, né? A ideia é sensibilizar, né, as pessoas, os pais, os professores da importância desse desenvolvimento da linguagem, né, robusto, criativo, interessante, né, e rico para as crianças. O link entre esses conhecimentos e o desenvolvimento da leitura mais tarde, né, e o link desse desenvolvimento de linguagem oral e também, né, o sucesso da criança no meio escolar de forma geral. Então, isso é uma das coisas, né? Você dando esse conhecimento para as pessoas, né, você está empoderando elas de atitudes que elas podem fazer. Então, você tem que dizer para elas também como que elas podem aumentar, né, a qualidade desse input que elas estão dirigindo às crianças e a quantidade dessas interações também, né? E a ideia é que fazendo isso a gente vai melhorar, né, o resultado dessas interações, o que vem dali, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que elas fizeram, eu coloquei um link aqui da Dropbox que vocês podem clicar depois, foram cartilhas, né, à disposição dos pais, né, e dos responsáveis, também dos professores, para eles poderem entender como que isso poderia ocorrer, né, na vida real. Então, por exemplo, aqui você dá para aplicar os princípios, né, de que você deve comentar no que interessa ao seu filho, ir além, dar exemplos, né, criar, usar a palavra em diferentes estruturas sintáticas, fazer associações que permitam ao seu filho consolidar o aprendizado dessa palavra, né? Como fazer isso? Aí elas colocam, né, um exemplo como esse aqui, onde tem a criança no supermercado que aponta para uma coisa, que diz assim, cereal, né, o oatmeal. E aí a mãe comenta isso, né? Ela fala, filho, o que que você está mostrando? Né? E aí a menininha responde de novo, né? Cereal, cereal, mamãe. Aí a mãe diz, né? Você tem razão, Ashley. Isso é um cereal, né? Isso é um cereal que tem, né, diferentes sabores. Você viu esse daqui? Esse aqui é de mel. E por isso que tem uma abelha nele. Sabe por que que tem uma abelha aqui na frente? Porque a abelha faz mel. E esse cereal tem gosto de mel, né? Então, isso permite os pais entenderem que, assim, você vai criando associações e você vai, a partir dessas associações, também permitindo a criança aprender novas palavras. Talvez ela não sabia o que que era mel antes, né? Agora ela vai entender que mel é uma coisa que vem da abelha, que mel é uma coisa que pode ser um sabor, que tem cereal que tem gosto de mel, né? Tudo isso nasceu a partir dessas interações. E a mãe ainda pode ir além, ainda pode dizer assim, olha, você sabe que a gente, como que a abelhinha faz? Aí a abelhinha faz bi, bi, né? Enfim, não sei se a minha abelhinha é muito boa, mas, né, vocês entendem o contexto. Então, você empodera os pais, né, com esse tipo de material. E, na verdade, os resultados preliminares que eles começaram a observar são realmente muito prometedores. Por exemplo, eles observaram que numa família, né, com um nível socioeconômico baixo, né, bem baixo, né, eles, bom, na época que eu soube desse estudo, esse estudo ainda estava sendo conduzido, não sei se eles já conseguiram, talvez não, né, incluir mais é, é, participantes, porque logo depois veio a pandemia, né, eles conseguiram mostrar um aumento, né, de 5,8 no nível de linguagem dessas crianças do grupo experimental. Como que você faz um estudo desse de intervenção, né? Na verdade, você pega todos os participantes são pessoas, né, vindo de meio socioeconômico mais baixo, né, desfavorizado. E aí, para mostrar que a sua intervenção é a melhor, você tem que ter um grupo controle, ou melhor, você vai ter o seu grupo experimental, ou seja, o grupo para quem você vai ensinar tudo que você acha que vai ter um impacto na aquisição da linguagem das crianças, né?
e um outro grupo para quem você vai ensinar também alguma coisa para eles terem que ensinar para os filhos, mas que você não acha que vai ser linguagem. Sei lá, você pode dizer, olha, você sabia que ensinar as crianças a terem equilíbrio, né, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento delas? E aí você vai ensinar o seu filho a fazer o 4 com a perna. Todo dia, 10 minutinhos, você vai ficar fazendo o número 4 com a perna. Né? Então, assim, isso por si só, né, vai criar interações entre adultos e crianças. Né? Mas você não acredita que só ensinando para o seu filho fazer um 4 com a perna e ficar lá equilibrando durante sei lá quantos minutos vai ser o que vai permitir ele desenvolver mais linguagem. Né? E aí você faz um outro grupo. Olha, para o seu filho, você vai ensinar linguagem para ele. Né? Você vai, ou melhor, você vai ajudar ele a se desenvolver, a ter contextos mais ricos de interação, a poder generalizar mais o que ele aprende de linguagem. Para isso, você vai fazer isso, isso e aquilo. Né? E aí, depois, no final, você faz um teste de avaliação de conhecimentos linguísticos, por exemplo, fazer um testezinho bobo com coisas que a gente sabe que as crianças conhecem, né? E aí você vai avaliando se por um acaso vai ter um grupo que vai conhecer mais coisas do que um outro grupo, né? Você pode fazer esse teste também no início, que a gente chama de pré-teste, né? Para saber que o nível de linguagem delas é o mesmo, que já não tem uma diferença inicial, né? E aí depois você faz a sua intervenção e no final você faz um pós-teste. E aí a ideia é que você vai mostrar que pode ser que os dois grupos tenham progredido um pouquinho, até porque elas, né, são mais velhinhas agora, de repente já passaram-se 2 meses, então é normal que elas conheçam mais coisas. Né? Mas a sua hipótese é que a criança que estava no grupo experimental vai progredir mais entre o pré-teste e o pós-teste do que a criança que estava no grupo controle. Ela pode progredir, mas vai ser menos. Né? E aí, se isso realmente acontecer, você vai mostrar que o seu estudo de intervenção funcionou. Né? Tem muito estudo de intervenção que vocês vão ler na literatura que são coisas assim. A gente acredita, L2, pessoal de L2, sobretudo, vai saber disso. A gente acredita que tal técnica é revolucionante, não, revolucionária para o ensino de tal coisa. Né? Então, nós pegamos um grupo de crianças, fizemos a nossa revolução com elas, mostramos tudo que a gente achou que ia ser essencial e no final testamos elas e assim a progressão foi maravilhosa, elas aprenderam muita coisa. Aí você fala assim, mas o que que eu faço com isso, na verdade? Né? Porque primeiro que de repente foi só, né, o tempo que eles passaram com essas crianças, o fato de ter interagido com elas, de ter ido para a escola várias vezes, que fez com que no final as crianças adorassem brincar com eles e, né, ficaram mais contentes de jogar esse jogo e se deram melhor. Então você tem que ter um elemento de base, um controle, né? E um controle bem feito também, porque tem coisas assim aberrantes na literatura de grupo controle que é assim, eu fiz um estudo experimental para mostrar que a minha técnica revolucionária ia funcionar. Aí eu fiz um grupo experimental onde tinha essa técnica super interessante, as crianças brincavam com o computador, e aí eu mostrava várias coisas para elas, e tinha música, e tinha isso, tinha aquilo. E o grupo controle é um grupo de crianças que veio para o meu laboratório para não fazer nada e ficar esperando. E aí depois, no final, eu apresentei os resultados e vi que as crianças do meu grupo experimental estavam melhores do que as crianças do grupo controle. Alex. Oi. Então, o grupo controle que a gente tem que pensar sempre numa coisa que seja bem próxima e comparável ao que a gente, na verdade, está querendo testar, está querendo ensinar, qualquer coisa assim, né? Uhum. Quase uma condição experimental, só que... Mas que não tem aquele ingrediente chave que é o que você acha que funciona. Uhum. Tá. Isso é bem importante. Esse é o grupo controle. Isso é uma coisa a ser pensado quando vocês querem mostrar que a intervenção de vocês é a coisa que está funcionando. Que fora isso, pode ser um simples viés de tratamento dessas pessoas. Né? Se você tratar um pessoal bem e um pessoal, né, mal, é normal que no final tenham pessoas que queiram te agredir e outras pessoas que te amem.
né? É isso. Então, assim, você não pode ter um grupo com quem você vai brincar, vai fazer coisas super legais, e um outro grupo com quem você não vai fazer nada, e achar que, na verdade, se brincar e fazer coisas legais não tivesse um efeito, né? Elas não seriam melhor. Na verdade, o outro está de saco cheio de você, ele não vai fazer mais nada que você queira que ele faça. E isso vai, só por isso só você vai ter um resultado diferente. Entendeu? Legal, obrigada. Nada. Então, bom, fazendo isso, elas, né, observaram uma progressão dessas crianças de um meio socioeconômico mais baixo, né, com melhor desenvolvimento de linguagem, com mais interações entre pais e crianças também, porque essas crianças usaram aquele equipamento que a gente chama do Lina Device, né, que é um gravadorzinho na roupinha delas, e aí elas gravaram assim, por exemplo, o que acontecia na casa dessas crianças antes dos pais receberem as cartilhas e as coisas, né? E o que acontecia depois que eles receberam as cartilhas e tudo mais. E eles viram uma progressão, né, nas interações que aconteciam entre pais e crianças, assim, só no nível da gravação, né? Essa criança está escutando mais palavras? E aí a resposta era sim, quando os pais recebiam as cartilhas ligadas a coisas de linguagem, do que quando eles recebiam cartilhas que não eram ligadas a coisas de linguagem. Né? Então, assim, funciona. Se você tiver a paciência, a energia para conversar com os pais, explicarem os problemas, darem meios para eles de contornarem a situação, eles podem conseguir fazer isso. Então, assim, realmente pouco importa se é uma família de meio socioeconômico mais baixo ou uma família de meio socioeconômico mais alto, há maneiras de conseguir fazer com que mesmo a família de meio socioeconômico mais baixo, que acredita-se, né, fale menos com as crianças, possa melhorar, possa transformar o meio delas, com os meios que elas têm. Entende? Conversar com criança não é tão difícil quanto a gente imagina. Você não precisa de 50 mil brinquedos da Estrela caros para conversar com seu filho e melhorar o vocabulário dele. Entende? Você pode fazer isso com uma pedrinha no chão na rua, se você tiver que fazer isso. Sabe? Então, é criar meios que sejam acessíveis para eles. Né? Eles estão também criando formas ou melhor, situações que a gente chama de armadilha, né? Para os pais e crianças, modificando meios na comunidade deles. Então, por exemplo, a ideia é pegar situações onde pais e crianças normalmente estejam numa situação de espera, né? Onde tenha nada para fazer, e aí colocar nesses lugares, por exemplo, um ponto de ônibus, né? Às vezes o pai e uma criança fica no ponto de ônibus muito tempo, esperando o ônibus, não sabe quando o ônibus vai passar, fica entediado. Hoje em dia, os adultos pegam um celular, né, e a criança fica sentada olhando para o nada. A maior parte do tempo é isso que acontece. Né? Ou o pai ou a mãe dá um celular também para a criança. Ela fica brincando no tablet dela. Aí fica cada um numa tela diferente. Né? E nada acontece ali. Então, o que eles começaram a fazer foi colocar nesses ambientes, por exemplo, uma cartilha, dizendo assim: olha, você sabia que a linguagem dirigida à criança tem um impacto muito importante na educação dela? Basta conversar com seu filho, falar de coisas, né, que fazem parte do meio dela e comentar no que interessa a ela e tudo mais. Por exemplo, nesse ponto de ônibus, tem uma árvore ali na frente. Fala dessa árvore com ela, pergunta se ela sabe qual tipo de árvore é essa, que tipo de fruta essa árvore dá, né? Que fruto é esse, qual é a cor desse fruto, né? E aí os pais começam a testar a criança, né? E aí você vê nos vídeos que são muito interessantes, aí você vê o pai chega para a criança: ei, Miguel, sabe que fruta é aquela ali? Aí Miguel olha assim: fruta, o que é fruta? Ah, aquilo ali, ó, que está na árvore ali, saindo dali, tá vendo? Aquela coisinha amarela ali, pequitinha. Ah, isso é uma fruta, filho. Sabia que é uma fruta? Ah, fruta. Fruta. E você sabe que tipo de fruta é essa? Não sei. Isso é uma fruta do conde. Você sabe o que é fruta do conde? Né? Não, conde, né? Então, assim, só isso já mudou o meio, né? Um outro estudo que eles fizeram, por exemplo, foi dentro de um supermercado, né? Colocando cartilhas no supermercado, como essa daqui, né? Did you know? E aí que explica o problema para os pais. Olha, os estudos de desenvolvimento da criança, ou tanto em psicologia quanto em ciências da linguagem, mostram que o meio, o torno da criança, né,
traz oportunidades de aprendizado extremamente ricas, né? Que linguagem é extremamente importante para aprender a ler, né? Que linguagem, capacidades robustas de desenvolvimento da linguagem são importantes mais tarde, quando elas vão para a escola, que vão interagir com outras crianças, vão interagir com pais e professores, né? Então, assim, aproveita desse supermercado e mostra para ela diversas coisas que tem aqui. Então, por exemplo, quando está lá na seção de leites, né? Aí vai começar a mostrar uma vaquinha. E aí vai dizer, seu filho sabe que o leite vem da vaca? Né? Aí o pai, que de repente nunca pensou nisso, vai começar a explicar para o filho, olha, filho, tá vendo por que que tem uma vaquinha aqui? Porque tudo isso aqui, olha, o leite, o queijo, a manteiga, tudo isso vem da vaquinha. Com o leite que a vaquinha dá, né? A gente pode fazer todas essas coisas. Aí a criança que não tinha a menor ideia dessas associações começa a criar esses links, né? Quando chega na seção de legumes e verduras e frutas, né? Aí vai ter uma coisa lá. Você sabe, você acha que o seu filho conhece a palavra pesar, que ele entende o conteúdo? Sabia que para o desenvolvimento de capacidades matemáticas, conhecimentos como fração, peso, quantidade, são indispensáveis para o desenvolvimento do seu filho? Chama ele para fazer essa atividade com você, né? Pesa as coisas com ele, mostra para ele qual é a diferença entre 1 quilo e 500 gramas. Né? Mostra para ele como a gente pode passar de 500 gramas a 300 gramas. Né? E aí vai criando oportunidades para a criança para lidar com esse tipo de coisa. Gente, qualquer família que seja rica ou que seja pobre vai ao supermercado comprar coisas. Bom, você pode falar, se for uma família muito rica, a empregada que vai no supermercado não é mais o patrão. Mas, na maioria das vezes, pessoas normais, né, vão ao supermercado comprar coisas porque todo mundo come, todo mundo precisa comprar. Né? Então, isso é uma situação que poderia ser acessível a todas as crianças de forma geral. Tá? Acho até mais para as pessoas de um meio socioeconômico mais baixo, que não tem com quem deixar o filho, né? Então tem que levar realmente o filho para tudo quanto é canto, né? E acaba levando também para dentro do supermercado, né? Então você pode usar todas essas estratégias, né? Aí, o que eles fizeram nesse estudo no supermercado, por exemplo, foi que eles botaram uma câmera escondida lá, né? Fizeram no grupo controle uma situação onde não tinha os cartazes, né? Em nada, em lugar nenhum, e gravavam quantas interações aconteciam entre adulto e criança, né? E quantas palavras as crianças ouviam nesse contexto normal. E depois, o que aconteceu quando eles colocaram os cartazes em todos os lugares? Eu preciso dizer para vocês que eles notaram um aumento, né, imenso aqui, por exemplo, de 33%, né, no mesmo supermercado, nas mesmas câmeras, tudo igual. Só o fato de ter colocado os cartazes lá explicando o problema para os pais, né, já deu lugar a mais 33% de interação entre as famílias e as crianças, nesse mesmo contexto. Então, assim, tem como funcionar. Né? Uma outra situação que eles fizeram foi pegando pracinha, né? Por exemplo, todo bairro tem uma pracinha meio abandonada, né? Onde só tem os banquinhos e não tem mais nada, ou às vezes não tem nem um balanço para a criança brincar, né? E aí começaram a transformar esses lugares públicos, né? Colocando neles brinquedos, atividades que são relacionadas justamente a esse desenvolvimento científico, né? Ou seja, atividades que, com base no que foi mostrado na literatura, poderiam servir para melhorar o aprendizado das crianças em diversos aspectos, não só com linguagem, mas também coisas relacionadas à compreensão de espaço, né? Coisas relacionadas à função executiva. Eu tenho um videozinho, não sei, deixa eu ver só um instantinho. Ah, tá chegando aqui. Peraí. Deixa eu mostrar um vídeo rapidinho para vocês, onde vocês vão poder ter alguns exemplos de como que esse projeto tem funcionado. Vocês vão ver nesse vídeo a Kathy Irspacek e também
as pessoas que trabalham com ela, Roberta Golinkoff, alguns dos alunos dela, dos pós-docs, né? E vocês vão ver a cidade da Filadélfia, porque eles estão lá na Filadélfia, lá em Temple University, né? E como que eles conseguiram transformar lugares, né, comuns lá, tanto museu quanto pracinhas, né? E o que elas têm conseguido fazer, tanto em relação ao aprendizado de linguagem, leitura, mas também desenvolvimento de capacidades ligadas, né, à numeracia, então, cognição numérica, né, matemática. Então, vou mostrar para vocês rapidinho. Learning landscapes lies at the junction of the global cities movement and of early education, and we embrace the science of learning to have every single child have the greatest potential to succeed. It's about redoing cities and finding opportunities where we can have a little more fun and a little more learning going on. We are at the Touch Museum in Philadelphia, Pennsylvania. This is Parkopolis, a human-sized board game to help kids play with and learn about math and science. When we were developing Parkopolis, we did a deep dive in literature and pull out what are the most important things that young children need to be learning in science, technology, engineering, and math, STEM skills. It feeds deeply into our commitment of leading 21st Century Children's Museum to be a partner in research that is helping the world understand how and when children learn best. The science of Playberry, it's about finding ways to build in more literacy, to enhance language skills. A lot has changed. The aesthetic change, it's a lot brighter in here now. There's more of a circular atmosphere. So the children come in, sit down, see what the books are, climb the wall. Physical development adds for a mental improvement. It allows them to understand about setting goals, accomplishing those goals, which goes into school. Kids who want to come to the library. Playwall is a giant chalkboard wall that says, when I was little, I loved to play. And then it prompts people to write down however they loved to play when they were little. People walk up and they'll read the question and they'll think, what's something I played when I was a kid? Then you'll see them smile because now they're in touch with a memory. And they'll write it down. And it seems like it makes their day good. What we know is that when people are talking about play, they start to understand the connection between play and learning. Urban Thinkscape is a project that attempts to take places in the world and turn them into opportunities for parents and children to talk to each other and to engage in playful learning together. This project, it was introduced in the Belmont community and everyone's hands went up. I want it, I want it, I want it. Urban Thinkscape is to take public spaces like bus stops and transform them so that it is imbued with learning opportunities. There are 4 installations. The point of Puzzle Wall is that it's going to foster spatial skills. So we know that spatial skills are important for later math skills. There's 2 different runs of jumping feet. And then we have a little sign that suggests, okay, can you put 1 foot where there's 2 feet and 2 feet where there's 1 foot? So that's building some executive function skills. The big vision for learning landscapes is a very big vision. We are looking for opportunities to take the everyday and make it extraordinary. Alex, não tem mais áudio? Ou... Não estão me ouvindo? Não, agora sim. O que aconteceu foi só o áudio do computador que vocês não estavam conseguindo ouvir bem, mas não faz a menor diferença, porque a ideia aqui era só de vocês poderem ver as atividades que eram feitas. Então, vocês vão ter o link, vocês podem assistir na casa de vocês quando vocês quiserem, depois da aula. Né? Então, aqui tem diversas coisas. Né?
quem pôde escutar um pouquinho elas falando do projeto, né? Era exatamente o que eu já estava falando antes da aula, né? Como que elas conseguiram mudar esse meio ambiente, né, que era das crianças, transformar eles, trazendo para esses ambientes atividades que são relacionadas a coisas que foram demonstradas na literatura como sendo essenciais para o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, se você sabe que criança tem muita dificuldade para entender fração, né, em coisas relacionadas à matemática, e aí você coloca num dado, por exemplo, ao invés de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai colocar 3/4, né? Meio, você vai colocar... E isso vai fazer elas manipularem esses conceitos, né? Ah, mas ela não vai entender nunca o que é 5 e meio, né? Talvez quando ela tiver que medir um coleguinha, né? E você colocar ele numa escala, ela vai ver mais precisamente o que é 5,5, né? Ou o que é, por exemplo, sei lá, 1,5 metro, né? Se a gente pensar que a medida lá é diferente, né? Então, você coloca um jogo, uma quadra na sala, na escola delas que usa esses conceitos fracionados, né? E faz elas brincarem com ele, manipular eles. Isso vai ter um impacto no desenvolvimento delas, né? Tem muito estudo mostrando que crianças que têm melhor capacidades em matemática são crianças que têm famílias que trabalham com esses conceitos mais frequentemente. Então, por exemplo, a mãe que leva para o supermercado e faz o filho pesar coisas, né? Ou que coloca o filho em coisas, ou a filha também, em coisas relacionadas a dinheiro. Por exemplo, eu vou ter que pagar tanto a fulano, né? E vai ter um troco, e o troco... né? Tá certo ou não tá certo? Vamos conferir juntos, né? Claro que eu não estou falando de crianças de 1 ano e meio, né? Mas na idade onde elas possam começar a entender um pouco melhor essas coisas. Tem estudos que mostram que capacidades de função executiva, por exemplo, inibir um comportamento, né? Pode ser indispensável para a criança conseguir se controlar, né? Então, controlar a raiva, controlar um certo comportamento, ser mais comportadinha, né? Então, por exemplo, tem muita criança que não aprende porque na hora que ela tem que ficar sentadinha, quietinha e prestar atenção no que a professora está falando, ela está a fim de dançar, sei lá, ela está a fim de pular, né? E aí ela não consegue fazer isso. Aí como que você pode começar a treinar ela a se controlar, né? E aí você leva ela para uma pracinha onde tem aquele joguinho, olha, quando tiver 2 pés, você coloca um pé só, e quando tiver um pé só, você coloca 2. Né? E aí ela também tem uma coisa de flexibilidade mental que está sendo trabalhada ali. Né? Opa, quando eu ver 2, eu tenho que colocar 1, quando eu ver 1, eu tenho que colocar 2. Né? Então, isso está sendo abordado ali também. Conhecimento, atenção visoespacial é importante, né? Para aprendizado de leitura, por exemplo, porque a criança tem que aprender a ler, né, numa linha, e da esquerda para a direita, e depois passar para a segunda linha, e depois para a terceira linha. Como que você pode treinar isso? Um joguinho onde tem que fazer atenção aos sininhos, né, que estão espalhados num cenário, ela vai ter que achar. Você vai começando a treinar tudo isso, né? Criança que tem muita dificuldade com verbo no passado, por exemplo, é uma criança que com certeza vai ter dificuldade na leitura. Estudos mostram isso, né? Então, por quê? Porque verbo no passado é irregular, verbo no passado é raro, né? Os pais falam mais do aqui e agora do que das coisas do passado. Então, as crianças aprendem menos coisas do passado e depois, né, têm dificuldade com isso. Aí criaram aquele muro, né, gigante no bairro delas, onde tinha só escrito assim: quando eu era criança, eu costumava, né, brincar, ou enfim, e aí elas tinham que contar coisas sobre o passado, né? E aí tinha ali a conjugação que ficava escrita ali, né? Vários, né? Como dizer, semanas, talvez várias semanas, meses até, se ninguém apagasse para escrever outra coisa, né? Mas toda vez que a criança passasse na frente daquele muro, ela ia ter a exposição a alguma coisa no passado, né? Então você já está garantindo aquilo também no meio dela, né? Vou voltar para... Alex, Sim. Eu posso pensar, por exemplo, na literatura de aquisição de L2, costumava-se falar muito, ainda, né? Mas isso é meio que uma pauta relativamente vencida, mas ainda tem muita
pesquisa nesse sentido, falar sobre transferência e acesso, né, em termos de aquisição de L2, transferência L1 para L2, transferência positiva, negativa e tal. Eu posso pensar no controle inibitório em relação a esse mecanismo de transferência, quando eu estou falando de aquisição de uma língua estrangeira? Você pode pensar, e aliás tem diversos estudos que pensam assim, né? Tem diversos estudos que já foram feitos que acreditam que pessoas que têm melhor capacidade de função executiva, por exemplo, teriam melhor capacidade de aprendizado de língua estrangeira, né? Tem outros estudos que mostram, por exemplo, mas isso é extremamente debatido, né? Que pessoas que são bilíngues, né, têm mais capacidade de função executiva. Então, por quê? Porque acredita-se que quando você seja bilíngue, você está o tempo inteiro inibindo uma língua para falar outra, né? E aí que você ainda está também treinando uma certa capacidade de flexibilidade mental, porque você passa de uma língua a outra muito rapidamente, né? E tudo mais. Então, que só isso, só esse exercício mental que os bilíngues fazem, né, no cotidiano deles, faz com que eles tenham mais capacidade de função executiva, notadamente se você, por exemplo, apresentar a eles uma tarefa de Stroop, né? Uma tarefa de Stroop é aquela que você tem que ler uma palavra escrita em verde, né? Mas, por exemplo, está escrito vermelho. E aí, ou melhor, está escrito vermelho com a letra verde, né? E aí você vai ter uma lentidão ali para dizer vermelho, porque você está vendo verde, e aí você tem vontade de falar verde, né? Acho que é o contrário, talvez. Você vê a palavra e você tem o acesso, você quer dizer ela, né? Mas a cor é diferente, né? E aí, enfim. E aí, nesses estudos, quem é bilíngue tem uma nota melhor nessa tarefa do que quem não é bilíngue. E aí eles dizem, tá vendo? Então, ser bilíngue é uma vantagem, né? Uma vantagem cognitiva. Você treina o seu cérebro, você faz esforço contínuo. Tem pessoas que acreditam que o fato de ser bilíngue evita doenças como Alzheimer, né? Como Parkinson, como todas as doenças degenerativas, simplesmente porque você está treinando, exercitando o seu cérebro a vida inteira, enquanto pessoas monolíngues não estão fazendo tanto esforço assim com o cérebro delas, né? Alguns estudos acreditam nisso, outros não acreditam nisso, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem um laboratório na Espanha de um pesquisador chamado Manuel Carreiras, né? E o laboratório dele está situado numa região de bilinguismo muito forte, né? Que é uma região de fronteira com a França. Então, a gente chama de País Basco, né? Então, as pessoas lá, quando elas vão para a escola, elas têm que aprender o basco, né? E também têm que aprender o espanhol, né? E aí, quando ele tenta todos esses experimentos que mostraram um efeito, uma certa vantagem para os falantes bilíngues do que para os monolíngues, na terra dele isso não funciona. Aí tem diversas questões, ele não replica nenhum desses estudos. E aí ele diz, tá vendo? Então é uma mentira, uma falácia esse negócio de que tem uma vantagem cognitiva em ser bilíngue, né? Outros pesquisadores dizem assim, peraí, Manuel, não é assim, não é que seja mentira, é que talvez os seus bilíngues não sejam os mesmos bilíngues que foram testados nos outros estudos. Por exemplo, quem é bilíngue no Canadá provavelmente pode ter uma experiência diferente de bilinguismo do que quem é bilíngue no seu país. E aí eu lembro que uma vez eu fui convidado para ir para lá, e aí, depois do meu talk e tudo mais, eu fui visitar a cidade, e aí conversei com pessoas locais, né? E aí perguntei para elas, eu soube que vocês aqui são todos bilíngues e que vocês vão para a escola e aprendem o basco e tudo mais. E aí a pessoa falou para mim, mas a gente não faz nada com isso, né? A gente aprende na escola, mas não fala, não usa no dia a dia. Todo mundo fala espanhol e só usa assim, em casos extremos. Por exemplo, tem uma avó que é muito velha que só fala basco, né? Aí com a minha avó eu vou falar, mas fora isso, se a minha avó não for nenhuma radical e falar espanhol também, eu vou falar espanhol com ela.
Aí me fez pensar, eu falei, então, tá vendo, Manuel, não é o mesmo tipo de bilíngue, né? Mas aí faz você pensar assim, mas o que é ser bilíngue, então? É tipo a gente aprender mesóclise na escola do Brasil, né? É um negócio que a gente aprende, mas na verdade nunca usa. E eu estava lendo um texto ontem, inclusive, falando sobre isso, que essa questão da competitividade linguística, em se tratando de L2 também, tem muito a ver com essa relação do bilíngue com a L2 que ele aprende, né? Uhum. E aí, a funcionalidade que ele vê nisso, a aplicabilidade que ele vê nisso, né? E se ele considera aquilo para ele uma língua no sentido lato, assim, em termos de eu preciso disso para qualquer coisa, né? Uhum. Ou se é simplesmente uma coisa que eu estou aprendendo positivamente, que é bem parecido com o que a gente faz com o inglês nas escolas públicas e particulares do Brasil também, né? Que as pessoas aprendem sem entender muito porquê e também tem muito... Eu já escutei algumas pessoas que acreditam, né, pesquisadores, que acreditam que, na verdade, essa vantagem do bilinguismo, se ela existir de verdade, não está ligada à linguagem. Eles acham que é, na verdade, um tipo bem específico de bilinguismo, que é aquela pessoa que deixou o país dela, que foi para um outro país e que teve que se virar, sabe, para viver nesse país novo, se adaptar à cultura, mudar os hábitos, inibir uma certa carência da família dela, ficar confinada assim, em contextos, né, de não tinha amigos ainda, vai ter que fazer amigos, né? Vai ter que ir, sei lá, num órgão do governo para pedir um documento e vai ter que... Né, ou seja, todas essas situações que são tão variadas e diversas e que necessitam de tanta energia e tanta coisa diferente, seria o que treinaria essas pessoas para terem mais capacidade de flexibilidade mental e de ajustamento, né, em situações de conflito. Acreditam. Né? Então, assim, tudo isso para te dizer que se você quiser trabalhar com alguma coisa ligada a L2 e inibição, está totalmente dentro da ideia, né? Agora, saiba que é debatido, que tem pessoas que acreditam num link e outras pessoas que não acreditam em nada nesse link, então pode ser que você até faça um estudo e não ache nada. Entendi. Obrigado. Tá? Nada. Então, por exemplo, para a gente concluir aqui, o Urban Thinkscape, né? É um que vocês viram no vídeo, né? Onde ela está mostrando aquela pracinha, que antes era uma pracinha sem nenhum interesse, né? Que não tinha nada demais acontecendo, era uma praça feia e uns banquinhos abandonados lá, e ninguém parava por lá. E aí eles transformaram essa pracinha, né? Criaram atividades como essa daqui, onde a criança tinha que tipo, montar um puzzle, né, num cenário, atividade que trabalha com capacidade, né, de atenção visoespacial, tinha aquela tarefa de pular no negócio que tinha 2 pés, um pé só, né, inibindo o comportamento, está trabalhando com função executiva, e tinha aquele muro também preto, onde elas tinham que, né, conjugar verbos no passado, contando coisas que interessavam a elas, né, sobre o que elas faziam quando elas eram crianças, né, por exemplo, os adultos, e que acabavam, né, tendo que falar sobre isso com os filhos. Então, né, era como se fosse um trigger para vamos aqui usar contexto de passado agora com seu filho, né? Vamos falar disso com ele. E aí, mesma coisa, como no experimento do supermercado, eles avaliaram, filmaram as interações que aconteciam e tentaram avaliar se o fato de ter mudado esse ambiente deu lugar a mais interações entre as crianças, mais uso de linguagem, né? Mais desenvolvimento de todas essas capacidades. E a resposta é sim, né? Por exemplo, eles observaram uma mudança de 2% a 36%, né, dessas interações nesses espaços, né? Eles estão fazendo esse tipo de atividade em várias outras coisas. Esse aqui, por exemplo, que estava dentro do museu, né? O dado com conceitos como 3/4, né? Ao invés de 4, né? Que é um número inteiro. O Human Size Board, né? Que é onde isso aqui é do tamanho de uma sala inteira, né? Então as crianças podiam deitar aqui e se medir. E por que elas tinham que se medir? Porque num dos jogos que eles estavam fazendo era necessário saber qual era a altura da pessoa para determinar as regras.
né? Então, assim, você ainda envolvia uma coisa ligada ao interesse da criança e a necessidade de fazer isso, de ir lá e de mexer com isso, né? E isso também teve retornos, né, muito positivos. No momento, esses estudos estão sendo feitos em países, né, que realmente têm dificuldade financeira e que tem criança, né, sofrendo com isso. Então, por exemplo, tem pilotos que estão sendo feitos na Filadélfia, porque tem bairros pobres na Filadélfia, né, em Seattle, em Chicago, também na África do Sul, né? E também está sendo esse tipo de modificação do espaço está sendo feito até em consultórios médicos, sabe? Em salinhas onde pai e criança ficam esperando, tem nada para fazer. Então, como eu falei, isso pode acontecer num ponto de ônibus, pode acontecer numa pracinha no bairro, pode acontecer na sala de espera de algum lugar. Então, todas as situações que vocês observarem como, poxa, isso aqui poderia ser um ambiente legal a ser transformado para, né, dar lugar a mais interação entre pai e criança, né, trazer um enriquecimento linguístico, é muito interessante. Agora, tem uma última iniciativa deles também, e é nessa que a gente tem trabalhado juntos, né, que é o seguinte: vocês vão ser confrontados com crianças pequenas, né, e a gente nunca sabe, por exemplo, o quanto de linguagem uma criança conhece, né, o quanto ela sabe de linguagem, para saber se a gente tem que pegar ela e ajudar, ou se está tudo bem e ela pode seguir em frente sem precisar, teoricamente, de muito esforço da nossa parte, né? Então, a gente precisaria de um meio de poder avaliar, né, todas essas competências linguísticas que são indispensáveis para o desenvolvimento da criança. Então, assim, se tem conhecimento de passado, ela conhece, não conhece, o que ela conhece, né? Se tem conhecimento de preposição, conhece ou não conhece, o que ela conhece? Se tem conhecimento de verbo, né? O que ela conhece? E aí, claro que existem vários testes de linguagem standard, né, no mercado, né? Mas a maioria desses testes se focaliza no que a criança aprendeu, no que ela sabe ou não sabe, né? A gente nunca testa a capacidade da criança a aprender. Então, por exemplo, o que a gente precisa saber é pegar as evidências científicas que foram geradas, né, na nossa área nos últimos anos, né, o que está mais recente, os contextos, os mecanismos que as crianças usam para aprender, e testar se essas crianças têm capacidade de aprender linguagem. Por quê? Porque existem dois casos. Vocês podem ter uma criança que conhece muito pouco de linguagem, né, porque ela tem um déficit, porque ela tem um problema, um atraso. Essa criança vai precisar de ajuda de um especialista, né, talvez uma fonoaudióloga, né, uma terapia mais focalizada. Mas você tem o caso da criança que conhece poucas coisas, porque ela é pouco estimulada em casa, os pais quase não falam com ela, né? Mas ela aprende linguagem só na exposição, ou seja, muito rápido, né? Nesse caso, essa criança não precisa de um especialista para poder se desenvolver, ela precisa ser exposta a ambientes ricos de interação linguística, né? E aí, essa criança, a gente poderia usar os princípios, 6 princípios que eu estava falando, para ajudá-la, né, a melhorar o vocabulário, aprender coisas. Então, a gente precisa poder dissociar o que é aprendizado, né, que já existe na língua, e a capacidade delas também é aprender coisas novas. Então, por exemplo, a gente já sabe os contextos que elas usam para aprender verbo, né? Será que se eu testar essa criança com um verbo novo, ela consegue aprender o sentido desse verbo? Né? A gente já sabe os mecanismos que elas usam para aprender coisas sobre adjetivos. Será que se eu testar um adjetivo novo, ela consegue aprender? Se ela conseguir aprender, né, durante o teste, está tudo bem com essa criança. Eu sei que ela pode, só sendo estimulada, ela vai se desenvolver cada vez melhor. Né? Agora, se nem isso ela conseguir aprender, essa criança precisa realmente ver um especialista. E aí, para fazer isso, o que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos é esse teste que se chama QILS, né, que é o Quick Interactive Language Screener. Né? Então, funciona realmente como um scanner, né? Para você poder ter uma ideia das capacidades linguísticas das crianças. Não é um teste administrado por uma pessoa que fala com a criança, né? O que introduz vários bias, né? Vários vieses, porque a pessoa pode falar diferentemente, né? Com uma criança em relação a outra. Né? Aqui, todos os estímulos são gravados, né? Como num experimento que a gente faz no laboratório. Né? E aí a criança escuta tudo isso num tablet, e tudo que ela precisa fazer é só clicar nas respostas, né? O teste é completamente adaptado a ela, então, assim, ela passa de uma pergunta a outra,
né? Em função do tempo que ela leva para responder. Então, se ela responder muito rápido, ela vai passar rapidamente de uma pergunta. Se ela tiver dificuldade, levar o tempo dela que for para responder, vai ser um pouquinho mais lento. Mas é no momento que ela aperta o botão e dá a resposta que o teste avança para outra pergunta, né? Esse teste dura mais ou menos uns 15 minutinhos. Então, ele é bem fácil de ser administrado, né? Ele não precisa ser administrado por especialistas, o que é uma diferença também em relação aos produtos que existem no mercado, porque a maioria dos testes que existem para avaliar a capacidade de linguagem na criança ou é feito para ser administrado por uma fonoaudióloga ou para ser administrado por um psicólogo, né? Dificilmente você tem um teste que possa ser administrado por pais, professores, né? Pessoas do público em geral, né? Esse é um teste onde isso é possível, porque as instruções são bem fáceis, né? E o teste é corrigido automaticamente. Então, assim, no final do teste, a pessoa já recebe um feedback dizendo quais são as competências que as crianças têm ou não têm, onde que elas têm dificuldade e o que deve ser feito. Ah, tem que ver um especialista, olha, não tem que ver especialista, tá tudo bem, né? Enfim. O que é testado nesse teste são coisas, como eu disse para vocês, né? Tanto o que já foi aprendido, então, um produto, né, da linguagem, tanto o processo, né? Ou seja, as capacidades de processamento dessa criança, a capacidade dela de aprender. Então, você tem teste de vocabulário, então palavras, né, nomes que elas conhecem, que elas devem conhecer, verbos que elas devem conhecer, preposições, conectores, né? Mas você tem também testes, né, de nomes novos, de adjetivos novos, de verbos novos, conversão de frase passiva em frase ativa. É um teste que é para ser administrado com crianças de 3 a 6 anos, né? E isso aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, existem itens lexicais sofisticados, né? Por exemplo, hint em inglês não é uma coisa que qualquer criança vai conhecer, né? Então, é a dobradiça, tá? Então, se a criança tiver que conhecer a palavra dobradiça, né? Aqui você com certeza vai filtrar uma criança que tem um vocabulário mais desenvolvido de uma criança que tem um vocabulário mais reduzido, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que pode ser testado. Aqui é um exemplo, né, de um aprendizado de palavra nova, com o Fast Mapping, né? Você primeiro mostra uma tirinha assim, com 4 imagens, e aí você diz para ela, olha, the FAP is blue, né? Então, o FAP é azul. Mostra para mim o FAP azul, né? E aí a criança tem que clicar em uma dessas coisas. Mas aqui tem uma caneta que é azul, tem um carrinho de criança que é azul, e tem essa coisa aqui que ela não conhece que é azul. Então, talvez ela consiga usar aqui uma coisa chamada Mutual Exclusivity para escolher que esse aqui é o cara, né? E aí depois a gente vai saber se ela consegue generalizar esse aprendizado a uma nova situação. Então, agora a gente vai mostrar um outro FAP, que está aqui, se ela sabe, né, achou que isso aqui era um FAP, e a gente vai perguntar, você pode me mostrar um outro FAP? E ela vai ver esse objeto verde aqui, né, que é um FAP, não é mais azul, né? Outra coisa azul, mas que não é um FAP, é uma coisa que ela conhece, né? E 2 outros distratores, tá? E aí, se ela escolher esse aqui, então a gente sabe que realmente ela foi capaz de aprender a palavra aqui e ainda generalizar a um outro contexto, né? Se ela só acertar aqui, a gente não pode dizer que ela aprendeu. Porque, na verdade, ela não foi capaz de generalizar esse uso a um contexto novo. Aqui ela pode ter conseguido só por Mutual Exclusivity, né? E tem coisas também como os double H questions, né? Então, aqui se você falar assim, criança pequena tem muita dificuldade ainda com o que o que, quem, né? Como, por quê. E aí, se você fizer, né? Quem está beijando o bebê? Se ela não conhece a função de quem, né? Ela pode pensar que é o quê. E aí, se você falar assim, o que está beijando o bebê? Ela vai pensar, né, que o bebê que está beijando. E aí pode ser a filha, né, a menininha. Mas se ela entender realmente que é quem, aí ela vai pensar que, né, é a menina que está beijando o bebê. Então, você tem as duas possibilidades, você vê se ela escolhe a certa. Então, um teste que vai democratizar muito, né, a nossa identificação do problema, porque agora a gente vai ter um meio, né, tanto para os pais, tanto para os professores, de saber quem é a criança que de repente está sofrendo em silêncio, né, que está entendendo metade das coisas que ela escuta na vida real
né? Mas que a gente não sabe que está tendo esse problema. Então, antes mesmo delas irem para a escola para começar a aprender a ler, a gente já vai poder intervir mais cedo para tentar ajudá-las, reforçar essa linguagem delas, né? Nas etapas iniciais, e não só quando a gente detecta que tem um problema, que ela está tendo dificuldade com leitura, né? E que aí talvez possa ser muito tarde. Sobre esse teste, sobre o Quills, né, que a gente está também desenvolvendo, foi feito em inglês e em espanhol, e agora, né, eu estou trabalhando com eles desenvolvendo a versão em francês. O que a gente sabe do inglês é que realmente funciona, né? Eles já testaram mais de 600 crianças lá, de 3, 4, 5 anos. Eles conseguiram mostrar com esse teste uma progressão linear em função da idade, o que era esperado, né? Você mostra que com crianças de 4 anos conhece mais coisas do que criança de 3 anos, e crianças de 6 anos conhece mais coisas do que criança de 4 anos, então você vê a progressão, né? Mas você vê também as diferenças que são conhecidas na literatura. Então, por exemplo, você vê diferença de nível socioeconômico mais alto e mais baixo, né? E você vê também correlações importantes entre, né, vocabulário, sintaxe e capacidade de aprender palavra nova, o que é muito importante, né? Então, gente, a mensagem final dessa aula para vocês, né, é que se a gente realmente começar a criar situações de reforço, né, das fundações do desenvolvimento linguístico com essas crianças, usando esses 6 princípios, né, a gente vai poder realmente mudar o ambiente em casa, a gente vai poder, né, mudar as salas de aula e também transformar a nossa comunidade. E é nessa interação, nessa transformação que a gente pode criar um ambiente de mais interação, né, linguística com essas crianças, que vai poder dar um melhor ambiente para elas desenvolverem também capacidades relacionadas ao aprendizado de leitura, né? E aprendizado no geral, né? Mais sucesso no meio acadêmico delas, tá? É tudo que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se vocês tiverem perguntas, eu ainda posso responder algumas, senão a gente vai parar aqui e amanhã é vocês que vão dar aula, porque cada um de vocês vão contar um pouquinho sobre o projeto e a gente vai abordar ele juntos e discutir ele juntos. Alex, essas iniciativas... Eita, tá uma barulhada aqui em casa. Desculpa. Não tem problema. Essas iniciativas, como é que é isso? Assim, só curiosidade mesmo, o laboratório que procura um espaço, tipo um museu, uma escola pública e tal, para fazer essas intervenções, esses testes. Isso. Uhum. Interessante. Mas também, assim, uma das sortes que eles têm é que são museus, né, que são abertos a esse tipo de atividade. Né? Por exemplo, eu trabalhei com o Please Touch Museum quando eu estava na Filadélfia, e assim, eles deixam você fazer o que você quiser lá. Então, por exemplo, você fala assim, mas eu tenho um estudo para saber como que criança aprende linguagem. Aí eles vão falar para você, você pode vir todos os sábados, se você quiser, e propor isso como uma atividade onde a sociedade vai ter interação com a ciência. Né? E aí você conversa um pouquinho com os pais, diz o que você faz. Olha, a gente tem um estudo super legal que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Se o seu filho quiser participar, ele vai sentar naquela cadeirinha ali, eu vou mostrar umas coisinhas para ele, vou perguntar umas coisas, e aí depois eu te conto tudo sobre o que eu testei, como que funciona, o que a gente já faz de praxe mesmo, né? Mas eles estão abertos a esse ponto, né? Você lê muito artigo feito nos Estados Unidos, onde eles falam isso, que as crianças foram testadas no museu. Né? Foi nesse contexto que eu estou explicando. Né? Agora, você também pode, né, agir nessa coisa e ir procurar você mesma um museu e falar assim, olha, eu sou Mayra de Sá, eu trabalho na UFRJ, no meu laboratório a gente estuda desenvolvimento da linguagem, tem vários estudos mostrando isso, e aí eu queria propor uma parceria para a gente tentar criar um ambiente novo que desse lugar a interações, né, ricas entre adultos e crianças e momentos mais ricos para aprendizado de linguagem, porquê, ou explicar, sensibilizar os adultos. E tem várias coisas que você pode fazer para fazer isso. Por exemplo, o museu pode te dar o direito simplesmente de fazer uma palestra,
Aí você vai passar um sábado lá no museu e você faz, sei lá, 5 palestras que você vai repetir, né? Porque tem que ver em função do público que está chegando. E aí você faz uma que começa às 9 e termina às 10, uma outra que começa às, sei lá, meio-dia e termina às 2, uma outra que começa às 5 e termina às 7. No final você está morta, mas você passou uma mensagem importante que vai fazer pensar cada cabecinha que escutou aquela mensagem sua, né? Você está com um monte de aluno de IC que quer trabalhar com você nesse projeto. E aí você começa a desenvolver com eles esse tipo de cartazes, né? Esse tipo de sensibilização do meio ambiente. Aí vocês, sei lá, escolhem um supermercado e vocês vão no supermercado e colocam esses cartazes, né, legais, interessantes, que dão vontade de interagir, né? Isso tudo são atividades que vocês podem fazer. Sou dessas. Interaja. Eu sei. Tem outras perguntas, pessoal? Ô, professor, aqui é Guilherme. Sobre o projeto, eu não havia pensado muito bem em detalhes, principalmente porque eu não sou da área da aquisição, né? Então eu não tive muita ideia ainda nesse assunto. Mas eu tenho um irmão autista, ele tem 20 anos, e eu queria saber, assim, se eu poderia fazer algum estudo com ele especificamente. Eu só tenho acesso a ele agora por conta da pandemia, né? Mas será que eu poderia fazer algum tipo de análise, sei lá, de metáforas ou de subordinadas com ele, por exemplo? Então, é mais ou menos o que eu falei para... Esqueci o nome dela. Uma outra pessoa mais cedo... É do japonês, né? Do japonês, Isso. eu fiquei É a pensando mesma nisso. coisa. Para de querer explorar o seu irmão e fazer ele trabalhar para você. Pensa primeiro na pergunta que você quer estudar, por que você quer estudar essa pergunta, né? E aí, se você cair numa questão onde você acha que o desenvolvimento no autista seja diferente, ou que a compreensão do autista sobre essa coisa seja diferente, mas isso tem que ser fundamentado teoricamente. Tá? Você não pode simplesmente falar assim, quero deixar como as pessoas aprendem palavra. Vou usar meu irmão autista aqui que está disponível, não está fazendo nada. Não, isso não pode. Né? Mas você tem que ter uma pergunta interessante para fazer em relação ao autismo. Sei lá, ouvi dizer, achei um artigo que diz que as pessoas autistas têm dificuldade com prosódia. Né? Por que as pessoas autistas têm dificuldade com prosódia? Existe uma ideia de que a dificuldade da prosódia vem de um mecanismo relacionado à percepção das emoções. Né? Então, por exemplo, a prosódia emocional é que te permite saber se uma pessoa está triste ou está feliz. Né? Então, ou se ela está com nojo ou se ela está com vontade de comer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se você falar assim, morango, né? Aí vamos dizer, Stefani adora morango. E quando ela fala morango, ela fala assim, morango? Né? E tem gente que detesta morango, que acha azedo e tudo mais. Aí essa pessoa fala assim, morango? Né? E aí, sei lá, será que uma pessoa autista consegue sacar isso? Né? Muito provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade. Por quê? Porque essa percepção da emoção via prosódia, né, é uma coisa que eles têm dificuldade, mesmo quando não passa pelo prosódia. A emoção, no geral, é uma coisa que, né, dizem que as pessoas autistas têm dificuldade a compreender. Aí, né, você poderia... e se eu testar, então, uma questão realmente das fronteiras prosódicas, né? Quando é linguagem mesmo pura e crua. Será que essa dificuldade com prosódia também existe? Né? Aí se torna uma questão muito mais interessante. E aí você fala, então, vou testar com uma pessoa que é autista, que tem 20 anos, então, quais são as características dela, né? O tipo de autismo, o nível e tudo mais. E aí fiz um teste com ela e, assim, ideal seria levar para um grupo maior de pessoas autistas, mas no momento da pandemia, isso não está sendo possível e tudo mais. Esse tipo de projeto, aí tudo bem, né? Porque aí você justificou por que seria interessante testar a questão do autismo, que tipo de teste você vai fazer, o que você acha que você vai encontrar, o que você busca responder, né? E aí você descreve quem que você estudou, quem que você fez passar isso, né? E traz para a gente essa reflexão. Tá ok, obrigado. Tá bom? E só mais Mas uma não coisa em faz relação... qualquer coisa com ele, não. Alex, Tá.
Obrigado. Em relação à gravação das aulas, porque eu perdi na aula do dia 14, aí onde que elas estão ficando? Então, no site do ACESIM. Quando você Tá, entrar, obrigado. o ACESIM é o laboratório da professora Aniela. Quando você entrar lá, tem uma aba para os cursos, e aí você clica no link desse curso e você vai achar todas as aulas. Muito obrigado. Tá? Tinha uma outra pessoa que estava tentando perguntar alguma coisa. Eu queria só confirmar, Alex, o nome da linguista que você comentou era Sudha Aruna Shalom. Aruna Shalom. Arunachallam. Aí, ó, a Mayara já até escreveu para você. Não, não é Aruda, não. Aruna, com N. Aruna Shalom. Ela é professora da NIU, que é a New York University. Aí, se você for no site dela, você vai ver um negócio lá com pronomes possessivos, e aí acho que vale a pena. Ela fez com pronomes possessivos e autista. Não vou dizer que tem alguém aqui no grupo que, né, tem uma pessoa autista que está querendo explorar. Alex, Oi. Quanto tempo de apresentação para cada pessoa? No máximo uns 3 minutos. Né? 3, 5 no máximo, não mais do que isso. Porque também tem que ter um tempinho, de repente, para eu perguntar alguma coisa, uma clarificação, né? Passar a fala de um para o outro. Então, se a gente quiser dar tempo para todo mundo, acho que, né, não mais do que 5 minutos. Tá bom, obrigado. Melhor. Tenta fazer em 3 e, no máximo, se chegar em 5, eu não vou deixar você terminar. Alex, Adriana. Sim. Oi, Adriana. Caso assim, eu vou fazer aqui, fazer um levantamento bibliográfico, formular ainda uma pergunta, eu estou pensando, né? Depois que eu falei com você, eu comecei a pensar várias coisas. Mas eu tenho várias dúvidas também. Será que eu poderia mandar algum e-mail para tirar alguma dúvida entre hoje e amanhã? Sim, claro. Eu não tenho seu e-mail, você pode disponibilizar? Pode. Tá. Obrigada. Nada. Vai colocar no chat? Tá. Prontinho. Ok, Outra obrigada. pergunta, pessoal? Bom, então, eu vejo vocês amanhã, nesse mesmo horário, de 9 às 11, tá? Para escutar a apresentação de vocês. Um bom fim de dia para vocês e até amanhã. Alex, só um minutinho. Sim. Você falou 9 agora, que estava agendado para as 10. É às 9 a aula? Tava às 10? Se tiver às 10, era às 10. Eu que estou errando. Deixa eu ver. Aqui para mim tá 10 a meio-dia também. Para mim também tá 10 a meio-dia. Então é 10 a meio-dia, pessoal. Tá bom, obrigada. Tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.